Pai que está nos céus conhece as nossas necessidades, porque também nós apresentamos a Ele essas necessidades em oração, tá? Então vamos lá para o nosso estudo. Hoje, a infinidade de Deus. A infinidade de Deus. Nós já temos lido e estudado essa infinidade, e eu quero só pensar na infinidade como imensidão e onipresença. Em um certo sentido, quando a gente pensa, aliás, vamos orar, né? Vamos orar antes de iniciarmos o nosso estudo. Vamos orar. Deus, nós estamos mais uma vez felizes, contentes, porque apesar de nós, o Senhor nos deu um novo dia. E esse novo dia, Senhor, é uma oportunidade de louvar a Ti, de honrar a Ti, de usufruir, Senhor, das bênçãos que o Senhor nos deu. E dentre essas bênçãos, hoje nós queremos agradecer ao Senhor por nossos filhos. Obrigado, Senhor, por essa herança que o Senhor nos deu. Obrigado porque o Senhor tem nos ajudado a cuidar deles e a encaminhá-los, ó Deus, em teus caminhos, direcionando-os à cruz de Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e que também, Senhor, que seja da vida deles. Te louvamos pela oportunidade de termos a Tua palavra. Senhor, muito obrigado, porque apesar de tantas perseguições em relação à Tua palavra, o Senhor preservou essa palavra. Muita gente deu a vida para distribuir essa palavra. Muita gente, Senhor, deu muito dinheiro dos seus bens para que essa palavra chegasse aos povos desconhecidos e chegou até nós. E nós louvamos por isso. Te exaltamos e pedimos, ó Deus, por aqueles povos e nações que ainda não têm uma Bíblia traduzida. Senhor, dá a eles a graça que nós recebemos de ter essa Tua palavra como orientadora, como a bússola para a nossa vida, como a lâmpada para os nossos pés. Senhor, dá a essas nações, capacita os homens que estão traduzindo, para que essa palavra também chegue ao coração de muitos, aliás, de todos, né? Nossa oração, Senhor. Nos ajuda a ter esse zelo, o amor por essa palavra, a examiná-la e encontrar nela a tão grande e maravilhosa salvação que é Jesus, porque as Escrituras testificam dele. E nós te louvamos, nós pedimos que o Senhor, agora, no estudo dessa Tua palavra, nos inspire, nos dê a iluminação do Teu Espírito, que inspirou a palavra de uma maneira especial a esses homens que a escreveram. Nós pedimos isso e rogamos a Tua bênção em nome e por amor a Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos então aqui para esse tema tão interessante, a infinidade de Deus, e nós entendemos a infinidade de Deus dentro de dois campos, a imensidão e a onipresença. Em um certo sentido, irmãos, nós estamos recapitulando aí as aulas passadas, são termos sinônimos, né, quando a gente pensa em imensidão e onipresença. Porém, cada um deles possui uma conotação diferente em relação às perfeições divinas. Por exemplo, a imensidão assinala o fato de que Deus transcende a todo o espaço sem ficar sujeito às limitações do mesmo. Deus é imenso, e aí a gente pensa no espaço ocupado por Deus, mas, claro, não limitado ao espaço criado, porque Deus está além, Deus transborda, né? Ou está além das bordas do espaço ou daquilo que foi criado. E o Roger diz que a imensidão de Deus é a frase usada para expressar que Deus é infinito em sua relação ao espaço. Certo? Então a gente pensa em imensidão como essa infinitude de Deus em relação ao espaço. Já a questão, já na parte da onipresença, né, denota que Deus enche cada parte do espaço com o seu ser completo. Ele é imenso em relação ao espaço, ele ultrapassa o espaço, mas também diz que ele preenche cada espaço.
onipresença, ou seja, presença total de Deus em toda e qualquer situação. A gente vai ver isso como isso é gostoso para nós. Temos um Pai que é onipresente, né? Tem um Pai que é imenso na sua grandeza. Berkroff observa que, enquanto a imensidão dá ênfase à transcendência de Deus, no sentido de que Deus está acima, além de tudo que ele criou, a onipresença dá ênfase à sua imanência, ou seja, à sua presença conosco. Esses dois termos nós já estudamos aqui, transcendência e imanência. A teologia trabalha muito com essas terminologias, porque está no nível de raciocínio e de discussão teológica um pouco mais avançada do que normalmente a gente faz, né? Mas a ideia é que a transcendência de Deus é que Deus está acima, além de todos nós. E imanência é que Deus está presente conosco. Havia teólogos, né, que diziam que Deus é esse Deus tão pessoal que é igual ao homem. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, de não tratar Deus como um igual, porque aí a gente nega a transcendência. Há um outro lado da teologia que prega que Deus é tão grande, tão magnificente, tão longe de nós, que ele não se comunica conosco, que é impossível conhecer a Deus. E a ideia é que Deus não age no mundo, e nós sabemos que a Bíblia diz que Deus age, ele é dentro, ele está imanente na criação, inclusive na nossa vida. Deus está imanente em todas as suas criaturas, né, em sua criação total, mas de maneira alguma encerrado por ela. Ou seja, Deus, embora esteja dentro da criação, agindo na criação, ele não pode ser confundido por ela, nem medido por ela, porque Deus está acima. Diz lá, 1 Reis 8, 27. Mas, de fato, habitaria Deus na terra, disse Salomão, né? Eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Salomão está admirado aqui com a imensidão de Deus. Deus não está limitado a um lugar. Salomão sabe disso. E ele pasma-se ainda mais de que esse Deus possa habitar num espaço menor ainda que um templo. Então, quando Salomão inaugura o templo, ora a Deus para fazer-se presente, ele tem tanto a imensidão de Deus quanto a onipresença de Deus na cabeça, vamos dizer assim, na sua fala. E é tão legal isso, irmãos, quando na nossa fala do dia a dia, em nossas orações, nós falamos aquilo que as Escrituras dizem sobre Deus. Nós não podemos esquecer de que aquilo que nós cremos deve fazer parte da nossa fala diária, deve fazer parte daquilo que nós denominamos, nós escrevemos, nós falamos, porque a nossa teologia deve sair pelos nossos poros, né? Deve sair pela nossa boca, deve sair pelos nossos pensamentos, pela elaboração de um conceito. A gente não pode destituir ou separar aquilo que nós cremos de Deus do dia a dia. Salomão está dizendo que Deus é tão grande que não cabe em templos feitos por meio de mãos humanas, ou templos feitos por mãos humanas. Mas, ao mesmo tempo, Salomão está dizendo que Deus vai estar ali presente, ou seja, a imensidão e a onipresença. Esse texto, irmãos, é uma afirmação simultânea da transcendência e da imanência divina. Um Deus tão grande, tão sublime, pede aos homens para fazerem uma casa onde ele possa habitar entre eles. Nós estudamos a construção do templo na última quarta-feira, né? Aquele templo que não era grande, era brilhante o templo, feito com muita maestria, né? O melhor material, a melhor mão de obra, o melhor lugar. Deus é tremendo, né? Em agir na vida de Davi, e Davi dá o melhor que ele tem
para Deus. E Salomão executa a construção do templo, porque ele sabe que Deus é esse Deus tão grande. No Novo Testamento, a mesma ideia se manifesta de imensidão e onipresença quando a Bíblia diz que ele habita no santuário da nossa vida e em cada um de nós individualmente, mas sem estar limitado ao espaço em que habita. Irmãos, não sei quantas vezes você já pensou, né? Ou nós já pensamos, irmãos, né? Nessa ideia, Deus está presente em todos os crentes, mas ao mesmo tempo em cada um. Você já pensou? Aí você entende que Deus é imenso, porque está em todos, mas ao mesmo tempo Deus é imanente, está em cada um de nós. É algo fantástico. Lá em Isaías 66, versículo 1 e 2, se você tem uma Bíblia aí e pode abrir, abra aí, que diz assim: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir. Deus dizendo ao seu povo, para que o povo reconhecesse a sua grandeza, e de que fazer algo para Deus é fazer algo que Ele já tem feito. É algo extraordinário, né? Então, nós podemos então conferir essa passagem que está lá em Isaías, em Atos 7, 48 e 50. Nós não vamos ler, mas os irmãos podem anotar e conferir depois. Olha a imagem que eu encontrei na internet. Eu achei muito interessante essa imagem, né? Um menininho lá em cima de uma pedra, uns animais e os pés de Deus ali na terra. Claro e evidentemente isso é só ilustração. Deus é maior do que isso, mas a ideia aí de que Deus é superior a tudo. A noção, então, de imensidão escapa ao entendimento dos homens, porque nós estamos limitados ao fator espaço e tempo, né? E é difícil pensarmos além dessas categorias. Quando a gente pensa em imensidão, a gente só pensa em alguém grande, mas quando foge do espaço, a gente já não sabe mais pensar, né, do tempo e do espaço. Isaías 57, 15, nos diz o seguinte: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Você está abatido, meu irmão? Está abatido hoje? Às vezes a gente fica. É normal que o ser humano assim fique. Sabe qual é o melhor remédio? É entender que nós somos templos do Espírito Santo. É entendermos e aceitarmos essa verdade de que o nosso espírito tem uma companhia excelente, que é o Espírito Santo de Deus. Você deve entender isso, você deve saber isso. Passando então para a questão da onipresença. Nós já estudamos muito a imensidão de Deus nos capítulos anteriores, e agora nós vamos passar de maneira mais voltada, mais focada aqui para a onipresença de Deus. O que é a onipresença de Deus? Todos os crentes, eu creio, já ouviram. Essa palavra, inclusive, não existe na Bíblia. Pastor, se não existe na Bíblia, não é bíblica? Alguns termos, irmãos, na teologia foram criados para conceituar ideias. E, evidentemente, o fato de não ter na Bíblia o nome onisciente não significa que não temos essa doutrina e essa compreensão. Às vezes é uma acusação que as pessoas fazem
por exemplo, aqueles que não creem na Trindade, dizem, olha, esse pessoal crê na Trindade, mas não tem nem nome de Trindade nas Escrituras. É de fato, não tem um nome Trindade nas Escrituras. Mas nós temos a Trindade de maneira bem clara nas Escrituras. A onipresença é um termo que nós não encontramos nas Escrituras. Nós temos nos títulos, e os títulos não são, das passagens não são inspirados, né? Então, a onipresença descreve a característica da infinidade de Deus que faz com que ele tenha a sua presença plena em cada parte do espaço. A Bíblia lá no Salmo 139, versículos de 7 a 10, né, diz, para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá tu estarás. É interessante que esse salmo é um salmo que fala da onipresença de Deus. Ele pode ser encontrado tanto nas partes mais profundas como nas partes mais altas. Ninguém escapa da sua infinita presença. Lá em Jeremias 23 e 24, nós temos, acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura, não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Irmãos, hoje a minha sinusite, por causa dos dias frios, né? Hoje a sinusite está me incomodando mais, né? Então, eu preciso sair rapidinho, 2 minutinhos, ou menos de 2 minutos, para ali ajustar meu nariz, mas eu volto já já, viu? Pastor, não era para adoecer não, né? Seria tão bom se o pastor não adoecesse, né? Mas não tem jeito. É interessante esse versículo de Jeremias, né? Deus falando com o seu povo em relação a ser o Deus presente tanto perto do templo quanto longe do templo. Lembremos aqui que as pessoas tinham a ideia de que Deus estava no templo e resumido ao templo, mas essa era uma ideia falsa, né? Porque negava a onipresença de Deus. Deus está dizendo que é um Deus de perto e um Deus de longe, porque a sua presença está em todo lugar. Os cativos de Jerusalém poderiam adorar a Deus na terra do cativeiro. Por quê? Porque Deus estava ali também. Ele é o Deus de perto e não apenas, ele diz assim, acaso sou apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe, ou seja, a onipresença de Deus está aí. Ele é o Deus sempre presente, um Deus que está perto, porque nunca ninguém pode ausentar-se dele. Nenhuma criatura pode fugir dos olhos daquele que vê todas as coisas. Isso é impossível, justamente porque ele enche os céus e a terra com sua presença. Atos 17, versículo 27 e 28, diz, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Paulo está falando aqui para uma plateia de pessoas religiosas lá em Éfeso, que tinha deuses para todos os gostos, e Paulo está apresentando aqui o Deus desconhecido. E o Deus que eles não conhecem é esse Deus aí. Tentem buscá-lo, ele está dizendo. Mesmo tateando, vocês vão achar. Por quê? Porque Deus não está longe de cada um de nós. Deus está perto de todos os homens. Por isso que em todo lugar, qualquer homem que clamar a bênção e a graça de Deus, esse homem vai ser ouvido. Quando ele reclinar o seu coração em arrependimento e fé,
Deus vai ouvi-lo, porque Deus está perto. Agora, irmãos, há diferenças nos modos de Deus estar presente, né? Claro, a gente precisa entender isso. Por exemplo, Deus está presente na natureza de um modo diferente de sua presença nos homens. Deus está presente no crente de um modo diferente do que está presente nos outros seres. Por exemplo, quando a gente olha para a presença de Deus na natureza, é de preservação, de cuidado. Em relação aos homens, é de relacionamento. Deus não se relaciona com uma planta, conversa com ela, ainda que algumas pessoas conversem com suas plantas, né? E aqui não tem nada de mal nisso, conversando com a plantinha que você cuida todo dia, né? Como você está linda, né? Como se fosse pessoa. Deus não se relaciona com planta, com a natureza, com a fauna e a flora desse jeito. Com o homem, a presença de Deus é diferente, porque ele se relaciona com esse homem. Ele se faz conhecido e conhece esse homem de maneira relacional. Por isso que é diferente. Há uma diferença também da presença de Deus no crente, de um modo diferente do que essa presença nos outros seres humanos que não são crentes. E aqui uma das diferenças é que Deus trata os crentes como filhos. Essa é uma imagem muito interessante, a gente vai ver hoje à noite sobre isso, que Cristo coloca-nos numa relação com o Pai de tanta intimidade que ele nos coloca como filhos e Deus como Pai. Ora, nós não somos apenas criaturas de Deus como os demais homens, nós somos filhos. E essa filiação se deu no momento em que nós cremos em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Lembra capítulo 1 aí, né, de João, João 1, 11. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aliás, 1, 11 e 12, né? Veio para que eram os seus, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, irmãos, não é que Deus faz, vamos dizer assim, acepção de pessoas, né? Esse termo acepção é tratar desigual quem é igual. Nesse sentido, não. Agora, Deus tem preferências por nós crentes. A Bíblia não deixa dúvidas sobre isso. Deus tratou um povo de maneira especial. A gente vê o povo de Israel sendo tratado diferente dos demais povos. Deus trata o crente de maneira diferente. A gente não tem dúvida sobre isso. O cuidado, o amor, o relacionamento de Deus e os crentes é diferente das demais pessoas. Não por causa de merecimento do crente, né? Porque o crente é alguém especial porque se fez especial. Mas Deus o fez especial. Deus nos fez especiais. Ele nos chama de seu povo, sua nação. Povo de propriedade exclusiva. Imagina, irmãos. Nós não podemos ter outros amores, né? O único amor da nossa vida, no sentido de adoração, de louvor, é Deus. Então isso deve nos encher o coração de alegria e não de orgulho, né? Não de orgulho. Deus está presente, é outra diferença, né? No céu, Mateus 6,9, né? A gente olha Pai Nosso que está nos céus, de maneira diferente de sua presença no templo de Israel ou no tabernáculo. Nos céus, Deus tem obediência total dos anjos, tem uma adoração perfeita, né, dos anjos. Deus tem uma comunhão na trindade ali, Pai, Filho e Espírito Santo, de maneira especial nos céus. Na terra, evidentemente, a presença de Deus no templo, na nossa vida, com certeza, não chega aos pés. Porque o templo, se a gente for estudar o templo faz referência àquilo que está nos céus, né? Por isso que Jesus nos ensina a orar, dizendo assim: Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É que na terra ainda não chegou ao mesmo patamar de que está nos céus.
A diferença nos modos de Deus estar presente está na intensidade de influência e de impacto por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Isso a gente precisa entender. Presença com benevolência. Deus está presente e Ele é benévolo, né? Ele é bom. Esta é a sua presença benévola que pode existir tanto na vida dos não redimidos, como na vida dos redimidos no que diz respeito à sua providência. Deus está presente na terra e pelo fato da presença de Deus, irmãos, tanto não crentes quanto crentes são abençoados por essa presença. Você sabia que o mundo ainda está suportável porque Deus, de alguma forma, mantém a sua presença. Alguns escritores dizem que, falando sobre o inferno, que o pior mal do inferno, a pior, vamos dizer assim, a pior maldade, o pior sofrimento no inferno será a ausência, que isso? A ausência da pessoa de Deus. Você já pensou? Irmãos, Deus, mesmo pessoas não o adorando, mesmo pessoas lamentando, mesmo pessoas, né, impondo as coisas contra Ele abençoa essas pessoas. Inclusive, lá em Mateus capítulo 5, né, diz que Deus ama e manda chuva para bons e maus. E que nós devemos também seguir o exemplo do nosso Pai Celeste. Deus está presente de maneira benevolente. Ele também está presente providencialmente. Deus está presente com todas as suas criaturas porque Ele as produziu e as preserva. E elas não podem escapar desse cuidado. Meus amados irmãos, quando a gente olha a presença de Deus providencialmente, a gente precisa entender que se a criatura, e aí envolve fauna, flora, eu e você, todos nós, se Deus, irmãos, não tivesse nos preservando, há muito teríamos sucumbido. O mundo não ainda entrou em colapso, porque Deus tem um plano para ser aplicado neste mundo. Aquele mundo lá de Apocalipse, narrado em Apocalipse, é simplesmente um mundo que Deus permite tirar tirar o cerco de proteção, que esse mundo entra em colapso. Esse Deus, irmãos, é que tem preservado, de alguma forma, uma vida mais normal na Terra. Porque eu creio, inclusive, que se Deus não freasse a maldade humana, né, para atender os seus objetivos, há muito homem teria se autodestruído. É uma coisa assim que a gente, quando olha para a criatura de Deus, a gente lamenta e a gente diz, meu Deus, se não fosse o freio que o Senhor nos dá, a nós mesmos, crentes também, há muito nós teríamos, né, debandado. E tudo precisa da presença de Deus. Salmo 78 é um salmo que vai falar, né, dessa necessidade que a criação tem de Deus. Esse salmo vai, né, nos dar um relato de que se Deus não preservasse a criatura, há muito essa criatura ia passar fome e ia sofrer coisas que, evidentemente, são naturais nessa vida. Chernock diz o seguinte sobre Deus: essa presença influente de Deus pode ser comparada à do Sol, que, embora a tão grande distância da Terra, está presente no ar e na Terra por sua luz. E dentro da Terra possui influência em forjar aqueles materiais que estão na sua profundeza,
sem pertencer substancialmente a nenhum deles. O sol está distante, mas seus raios chegam. Ele não é confundido com ninguém, nem com nada. E Charnock diz que é uma forma de expressar a presença de Deus. Todos estão expostos à luz do sol e são aquecidos por ela. Assim, Deus envolve todos os seres com a sua presença providencial e governadora. Tantas coisas acontecem na nossa vida, na vida das pessoas, e a gente diz, poxa vida, se Deus não tivesse com a sua mão protetora naquela vida, não teria condições. Assisti semana passada um rapaz que ele teve 2 grandes livramentos no mesmo dia. O carro bateu no outro, quase ia passando por cima dele. Depois, o filhinho dele, a esposa, né, e o filho estavam andando na rua e o carro bateu de frente com um carrinho de bebê e quase, certamente, né, acabou com a vida do filho dele, mas Deus o preservou de alguma forma. E a gente, quando olha para isso, a gente diz assim, poxa vida, Deus, mesmo as pessoas não adorando, não estando reverenciando, Deus ainda abençoa as pessoas, Deus ainda dá a sua graça, promove a bondade dele. A diferença, evidentemente, é que sentimos somente os efeitos do sol sobre nós, mas ele continua muito distante. Deus, contrariamente, está longe, mas ao mesmo tempo está junto de nós e em nós. O sol está longe, irradia para nós, mas ele não chega perto de nós. Deus está longe, mas ao mesmo tempo está perto de nós. É o Deus presente. Não somente os seus efeitos são sentidos aqui, mas a sua presença também está aqui. É algo que nós sabemos. Nas nossas dificuldades, nos nossos aperreios, nas nossas solidão, né? Quando ninguém mais está nos ouvindo, nós sabemos que Deus está presente. A presença essencial de Deus com as suas criaturas é a base da subsistência das mesmas. Sem essa presença, tudo pereceria. Ele criou e dá subsistência a tudo. A sua presença atinge todas as criaturas, sejam elas redimidas ou não redimidas, racionais ou não, ou irracionais. Todavia, há alguns modos em que ele está presente unicamente com aqueles em quem colocou o seu coração amando-os. Deus está presente neles, salvando, né? Salvadoramente. Deus guarda o seu povo para a salvação. Isso é fabuloso. Deus não está apenas presente no mundo, ele está presente na vida de cada um, guardando cada um segundo a sua vontade, mas de maneira especialíssima, Deus está presente na vida do crente salvadoramente. É Deus que nos salva, é Deus que preserva-nos, né, de não debandarmos da fé. Jesus Cristo diz, irmãos, sobre a segurança da salvação, e qualquer dia eu vou trazer uma mensagem sobre isso, que ele diz que aqueles que o Pai lhe deu, que está nas suas mãos, ninguém, e inclusive eu mesmo não posso, ninguém arrebata-os de suas mãos. Salvação é eterna, porque Deus é eterno, planejou a salvação eterna. Deus nos dá essa garantia, é Ele que guarda o seu povo. Ele sabe quem são os seus, como diz as Escrituras. Irmãos, nenhum daqueles que Cristo recebeu, que Deus Pai deu ao Deus Filho, nenhum se perderá. Por quê? Porque a morte de Cristo foi suficiente para salvá-los. Então Deus está presente na minha vida, na sua vida, trazendo esse conforto. Nós fomos selados. Se perdesse a salvação, era como se Deus dissesse, ó Espírito Santo, tira o selo desse cabra aí, que ele não vai ser mais salvo, não.
Os dons de Deus são irrevogáveis. Nós já fomos carimbados, irmãos. Nós já fomos selados. Né? Salvadoramente, Deus está presente em nós. Santificadoramente também. Deus está presente de modo maravilhoso, trazendo a restauração do seu povo até que tudo se complete e prepare para a entrada na glória. Irmãos, nós estamos sendo preparados para vivermos no céu. Portanto, se assim você entende a sua vida, viva no treinamento para isso. Eu já falei sobre isso aqui, mas eu quero falar novamente para acordar talvez alguns irmãos. Irmãos, a vida do crente é uma vida séria. É uma vida de preparação para morar nos céus. Olha, quando os astronautas vão à Lua, ou foram à Lua pela primeira vez, e em outras missões, eles passaram meses dentro de cápsula, comendo determinados alimentos, fazendo teste de tudo quanto é jeito, para poder ficar lá no espaço de maneira mais natural possível. E, irmãos, eu uso isso como ilustração. Meu irmão, na nossa fala, no nosso agir, no nosso tratar um ao outro, nós devemos estar em treinamento para morarmos no céu. Né? Em treinamento. Porque Deus está nos santificando e irá um dia glorificar-nos. Né? Por isso que nós devemos viver de maneira santa e agradável a Deus. É o nosso motivo maior, é Deus. Não é o pastor, não é a igreja, não é fulano, não é Beltrano, é Deus. Né? A gente deve viver em fidelidade a uns aos outros, mas por causa de Deus. Eu uso duas alianças. Duas alianças. Uma, eu tenho uma aliança com Dona Edna, né? E outra, eu tenho uma aliança com Deus. Quando a aliança com Dona Edna fica meio frágil, eu me agarro na aliança com Deus. Essa tem que ser sempre firme. Essas alianças com pessoas devem ter, acima dessas pessoas, a aliança com Deus. Quando você faz um negócio com alguém, você lembra que você está fazendo com essa pessoa, mas também você está fazendo com Deus, de honrar, de glorificar a Deus nesse negócio. Né? O crente deve ter essa vida santificada em tudo. Por quê? Porque Deus está presente nele. Nós falamos sobre a presença no templo, né? E agora a presença em nossas vidas. Gloriosamente, o seu povo está sendo preparado para poder vê-lo como ele realmente é. Um dia veremos o Senhor em glória. Amém, irmãos? Um dia Deus vai nos receber em glória. É claro e evidentemente Deus já deu o seu jeito para a gente não chegar de qualquer jeito lá na sua presença, né? Ele vai nos glorificar. E é interessante que ao partirmos desta vida, ao sairmos desse corpo, seja na vinda de Jesus Cristo, eu espero que seja essa a minha bênção, né, de não precisar morrer, seja na minha morte, a morte desse corpo, nós estaremos diferentes, porque estaremos glorificados na presença de Deus que é glorificado. Como é que a gente aplica tudo isso? Eu já estou fazendo no dia a dia, né? Aliás, no decorrer desse estudo, mas como é que a gente aplica a onipresença de Deus? Para os incrédulos, irmãos, para os incrédulos, se você que está me ouvindo não é um redimido em Cristo, não é um em Jesus, você não tem crido em Cristo como seu único e suficiente Salvador, faça já, porque a condição do incrédulo, mas pastor, eu creio em Deus, né? Eu conversei com uma senhora, ela disse, eu aceito Jesus todo dia. Não é isso, não é aceitar Jesus todo dia, é crer nele como um único e suficiente Salvador e confessá-lo como um único e suficiente Salvador e recebê-lo como o dom de Deus para a salvação. Se você não é um crente, você está no grupo dos incrédulos. E quão terrível é para os ímpios saber que não podem ocultar nada de Deus, que tudo está patente aos seus olhos, porque ele está presente em toda parte. Quão tolo é pensar que os homens podem fugir da presença de Deus. Quando os homens entram nos seus lugares mais secretos,
Deus está ali no meio deles. Ele está vendo tudo. Eles não podem nem mesmo pecar escondidos, pois tudo o que fazem está patente aos olhos do Deus onipresente. Uma das coisas que vai acontecer no juízo final é que os homens irão tentar esconder-se de Deus e não podem. Todos os ímpios vão prestar contas ao onipresente dos seus atos ocultos. Às vezes ficamos revoltados, indignados com esses homens que roubam merenda escolar, dinheiro da saúde, roubam o Estado, roubam o município, e a gente, poxa vida, fica indignado com isso. Lembremos, irmãos, que todos estão bem ali na presença de Deus. Todos os ímpios vão prestar conta ao onipresente dos seus atos ocultos. Ninguém foge da presença de Deus. Ele está presente até mesmo no mais secreto dos seus corações. Provérbios 5:3 diz isso. O Senhor observa tudo, porque está em toda parte. Os homens deveriam temer um Deus assim. Agora, para os crentes, enquanto a onipresença de Deus é terror, para os ímpios, ela é matéria de conforto para os crentes. Charnock diz, ele enche o inferno com a sua severidade, os céus com sua glória e o seu povo com a sua graça. Deus enche o seu povo com a sua graça. A onipresença de Deus é confortante nas horas de grandes tentações. O fato de sabermos que Deus está presente quando somos tentados dá-nos uma sensação de segurança, de pretensão, de proteção. Quando a mulher de Potifar, que tenta agarrar José, ele diz, como eu poderia pecar contra o meu Deus? Não era o seu marido, é contra o meu Deus. Qualquer pecado, irmão, do crente, o crente precisa entender que ao invés de estar olhando para o foco pessoal, deve estar lembrando de Deus. Porque pecar é uma ofensa a Deus, mesmo que atinja pessoas. É isso que nós precisamos lembrar. A presença de Deus, Ele está dizendo que está perto para nos confortar, irmãos. Esta foi a experiência de Jesus quando tentado. O Pai está comigo quando ele vê os anjos que vieram confortá-lo depois daquela tormenta no Getsemane. Deus é o Deus presente. A onipresença de Deus é confortante nas horas de terríveis aflições. Nas provações, nas aflições, nós podemos contar com a presença de Deus. Deus está perto. Perto está o Senhor. O conforto de Deus é evidenciado por sua onipresença confortadora nas horas de grandes aflições. Isaías 43, 2. E eu vou ler essa passagem rapidinho aqui. Isaías 43, 2. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Irmãos, meu irmão em Cristo, você aí que está talvez passando por vales, de sombra de morte, você que está passando aí por dias difíceis, escuta o Senhor te dizer, enquanto você passa por essa, eu estarei contigo, As águas, os rios, é esse Deus presente, irmãos, que nós cremos. Não desanimemos. Não achemos que está tudo perdido. Não!
Porque o melhor que Deus pode fazer é nos promover. Né? Aliás, vamos dizer assim, o pior que pode acontecer é melhor para nós, é a nossa promoção. Essa é uma das coisas, né? Eu até brinco às vezes, assim, por exemplo, você sabe qual é a punição para o juiz? Sabe qual é a punição do juiz? É a aposentadoria. Ou seja, você vai ficar agora aposentado, né? Vai ganhar um salário sem fazer nada. Para o crente, a pior dor para o crente, o pior sofrimento do crente, promove o crente para a eternidade. Talvez você não queira isso, essa promoção, né? Talvez você diga assim, não, pastor, não, agora não. Meu irmão, todo sofrimento que você passa só tem um poder final, que é a promoção de você para o céu. Se o sofrimento morrer, levar você à morte, aliás, você não perdeu nada, você ganhou. Por isso que, quando a gente olha assim, os mártires da igreja, João foi decapitado, que coisa horrível. Herodes mandou, né, decapitar João, que coisa horrível, onde estava Deus? Deus promoveu João. Os mártires que morreram por causa do nome de Cristo, de Deus, ao longo da história, o que foi que a aprovação pôde fazer com eles? Levou-os à maior glória, que é essa que nós temos, presente, ausente do corpo, presente com Deus. Então, o conforto de Deus, irmãos, é evidenciado por sua presença confortadora nas horas de grandes aflições. Está passando alguma aflição? Meu irmão, tenha paciência, Deus está com você. Nas horas em que os nossos pais, os nossos mais caros, faltam conosco, a presença de Deus é o nosso conforto. Seu filho, sua esposa, seu cônjuge, seus amigos, eles não chegaram, eles estão ausentes, faltou. A presença de Deus é confortante. Salmo 27 diz isso, né? Deus é o Deus presente. Nas horas de aflições inimagináveis, Deus é o nosso refúgio, porque Ele está conosco. Salmo 40, versículo 10, né? 1 e 10. Deus é o nosso refúgio, né? Deus é o nosso refúgio. E lá no versículo 10, diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha aí o Salmo 46. Estou terminando, viu? Estou terminando aqui. Salmos 46, 10. Deixa eu ver aqui rapidinho. Cadê o Salmo 46? Cântico sobre Alamote para o cantor entre os filhos de Corá. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos. Está com medo, irmão? Lembre que Deus é o seu refúgio e a sua fortaleza. O Senhor não desampara aqueles que têm o coração nele nas horas de aflição. 2 Coríntios 16, 9. Vamos aí, 2 Coríntios 16, 9. 2 Coríntios 16, aliás, 1 Coríntios, aliás, é Crônicas, desculpe, não tem 2 Coríntios 16. Deixa eu ver aqui, se o computador anotou certo. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. A ideia de que Deus, os olhos de Deus, passam por toda a terra para nos guardar. A onipresença de Deus, em conforto nas horas de adoração, Deus está presente para observar, para ouvir nossas petições e para aceitar o nosso culto. Quando a gente está adorando a Ele, Ele está presente ali. Adoramos a Deus que está nos céus, mas que ao mesmo tempo está presente conosco.
Isaías 57:15 é uma demonstração de que o Altíssimo, o Sublime, está conosco para nos consolar na hora de adoração. A hora de adoração, irmãos, é uma das mais sublimes na vida do cristão, porque é usualmente um lugar e um momento onde Deus fala consoladoramente ao seu povo. Quantas vezes a gente está louvando a Deus e as lágrimas começam a correr dos nossos olhos, porque nós temos a certeza que Deus está ali, que Deus está recebendo o nosso louvor, nossa adoração. É magnificante, é algo extraordinário. E a internet foi embora. Pena, né? A internet está indo e vindo. Mas essa é a nossa aplicação. Ele fala porque está presente no meio deles. A sua presença na hora da adoração é extremamente consoladora, pois sabemos que ele não está longe de nós, mas no meio de nós e em nós. Se você tem consciência de que Deus está presente, então, quando for pecar, saiba que Ele está junto de você. Você não peca sozinho secretamente. Saiba que Ele se entristece pelos pecados dos seus filhos. Portanto, que a onipresença de Deus seja um estímulo para a sua vida de santidade. E eu quero encerrar